Bom, pessoal, então vamos lá. Eu queria dar boa tarde a todo mundo, né, agradecer a presença de todos vocês e, enfim, vamos começar mais um webinar da Dormacaba. Hoje a gente vai falar sobre o controle de refeições, que é um tema comum para as empresas, né, principalmente as empresas, obviamente, que possuem refeitório, mas envolve custos e, por esse motivo, pode ser um tema de grande dor de cabeça. Quem é de recursos humanos sabe bem do que eu estou falando, né? Aquilo que poderia, que deveria ser um benefício, ela acaba muitas vezes se transformando numa operação complexa e até mesmo alvo de antipatia e desconfiança por parte dos colaboradores. Os pontos críticos são o controle de acesso, né, e a contabilidade das refeições servidas. Afinal, como controlar a quantidade de refeições que um funcionário faz? Como enviar esse custo para a folha de pagamento? E, principalmente, como evitar problemas na contabilização das refeições servidas? Uma solução que envolve software e bloqueio físico de acesso é o ponto de partida quando a gente fala de contabilização de refeições. E agora, nessas próximas 45, 50 minutos, a gente vai abordar algumas questões como quais os métodos de controle são mais usados. É possível contabilizar as refeições sem uma catraca na entrada? Eu consigo saber quantas refeições um determinado funcionário fez e, claro, quais as regras de negócio o sistema permite. Quem vai estar comigo hoje conversando e trazendo todas essas questões, desmistificando um pouco as dificuldades no controle das refeições, é o consultor comercial Marcos Ambianco, que possui mais de 10 anos de experiência em projetos de controle de acesso e de frequência. Então, Zambianco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso webinar. É um prazer receber você, né, pela primeira vez. Então, quero que você se sinta à vontade e, claro, já faça aqui as suas considerações iniciais. Se apresente e fique à vontade com as suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos. Miguel, muito obrigado pelo convite. Como você disse, eu já estou há muitos anos nessa área, né, com controle de acesso e frequência. É um prazer participar desse webinar da Dormacaba. Na próxima hora a gente vai abordar alguns assuntos realmente referentes ao controle de refeição. Eu espero poder agregar conhecimento a quem estiver acompanhando. A intenção é a gente fazer um debate aqui, né, sobre os principais métodos utilizados, vantagens e desvantagens, que é o que a gente vai tocar no assunto a partir de agora, na sequência desse webinar. Bom, eu que agradeço, Marcos, aqui a sua participação para falar de um problema, né? Enfim, para falar dos problemas que a contabilização equivocada ela pode trazer para as empresas. Inclusive, esse é um tema sempre atual, porque está presente em milhares e milhares de indústrias aí, de empresas pelo Brasil. Então, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, né, já pode fazer aqui as suas perguntas pelo nosso chat. A gente vai deixar um tempo no final, como sempre fazemos, para poder tratar as questões específicas de vocês. Então, fiquem à vontade, o canal está aberto, o espaço é de vocês. Então, vamos começar, Marco. Eu queria assim, iniciar o nosso papo direto ao ponto, né? Porque quando a gente fala de controle, a gente pode fazer tanto o controle manual como o controle eletrônico. Quais os principais métodos para a contabilização de refeições? Bom, Miguel, eu gostaria de iniciar falando dos principais métodos que são utilizados. Aqui a gente vai citar dois que são manuais, que é o controle de bandeja e também a anotação manual através de um livro. E vamos passar também de forma minuciosa pelo controle eletrônico, seja ele com um bloqueio físico, que tem a grande vantagem aí de você ter tudo controlado, tanto fisicamente como eletronicamente via sistema, e também já trazendo uma novidade aí que muitas empresas vêm usando, que é o controle através do dispositivo móvel. Então, eu vou falar detalhadamente, a gente vai debater aqui cada um deles, né? E realmente esse é o tema principal aqui do nosso web. Não, é legal porque já dá para ter uma ideia de algumas opções, né, que a gente vai abordar mais a fundo aí na próxima hora. O controle eletrônico, né, evidentemente, ele tem uma série de vantagens. E a gente vai destinar um tempo para isso, a gente vai se aprofundar nas opções de controle eletrônico. Agora, isso não quer dizer, né, que o controle manual não funcione. Ainda hoje, Marcos, pela sua experiência, pelo que você, enfim, vê visitando empresas, qual é o controle, né? Qual é o controle manual que
é mais encontrado hoje nas empresas? Bom, Miguel, a gente vai entrar agora, primeiramente, nesse controle manual. E, por incrível que pareça, Miguel, ainda é muito utilizado. Hoje, eu vejo muito em empresas de médio e pequeno porte, que, na verdade, tem aquela falsa impressão que esse sistema é um sistema que traz redução de custos. E, na verdade, Miguel, trata-se do quê? De quando o funcionário, colaborador, vai adentrar o funcionário e você tem um registro manual. Algumas empresas usam um livro logo na entrada, outras têm troca de papelzinho, o funcionário tem um papel, que seria, digamos, o vale-refeição, faz algo bem manual e entrega isso na entrada. E aí, a partir desse controle manual, a empresa faz o registro de refeições e depois faz o cálculo para pagamento da empresa. A empresa também não tem nada eletrônico e, dessa forma, faz com que o registro seja totalmente manual. Funciona, tá, Miguel? Inclusive, se a gente voltar no tempo, aí em décadas passadas, a gente nem tinha bloqueios eletrônicos, né? Então, isso sempre foi usado. Porém, a gente tem alguns problemas que acabam acontecendo quando a gente fala do sistema manual, seja por alguém poder danificar o livro, seja derrubando um líquido, ou algum problema rasgou, rasurou, a gente não sabe o que pode acontecer, né? E também você deixa de ter um controle mais efetivo. Por exemplo, se um funcionário esquece de marcar, como é que você vai saber depois no final do mês se aquele funcionário teve a refeição ou não no lugar? Ah, veio um visitante surpresa na empresa, não estava programado. Aí, como é que você vai saber se ele não está acostumado a anotar? Então, isso realmente pode ser um problema no final e pode dar aquela dor de cabeça entre RH, colaborador, e até mesmo entre a empresa que presta a refeição, né? Por esse motivo, muitas empresas acabam usando, achando que é baixo custo, mas quando a gente fala de baixo custo, a gente está falando de controle manual, a gente está falando de pessoas, e eu tenho gasto com pessoas ali controlando, né? E às vezes eu vejo, Miguel, que muitas empresas acham que você migrar para o sistema eletrônico é algo de alto custo. Hoje, realmente, isso não é. A gente hoje consegue colocar dentro de uma empresa um bloqueio eletrônico com baixo custo, mostrando para a empresa que ela pode sim migrar para o sistema eletrônico. E aproveito aqui, Miguel, já que a gente está falando disso, a gente tem aqui na nossa empresa, na Dormacaba, soluções que atendem essas demandas e cabem no budget de qualquer empresa. Porque, enfim, as soluções elas realmente atendem à necessidade específica da empresa, então não é enfim, não necessariamente precisa ser algo tão sofisticado, enfim, a gente consegue ajustar de acordo com o que é necessário. Agora, você falou num ponto que eu gostei, que é importante, acho que a gente frisar, que é a questão do custo, né? Porque às vezes você imagina que você está tendo um custo menor, mas não necessariamente, você está colocando uma pessoa ali parada. E isso, claro, envolve também a eficiência operacional, não só pelo controle ali imediato, mas também por todo o controle necessário que se faz de retaguarda, né? Envolvendo a área financeira, envolvendo outros departamentos na questão da contabilidade dessas refeições, né? Do custo atrelado a essas refeições. Enfim, são coisas, inclusive, que a gente vai mergulhar mais a fundo aí em outras perguntas aqui no nosso papo. Mas acho que são pontos importantes para a gente frisar. Além dessa contagem, Marco, manual, e aí até fazendo um parênteses assim, porque podem ter pessoas aqui que, mas não, como é que funcionaria isso? É um exemplo tão comum essa contagem manual, hoje em dia é tão em hotéis, né, por exemplo. Quem nunca se hospedou e foi tomar café da manhã e a pessoa está ali esperando para dizer o número do quarto, o número da pessoa. Então, é um controle muito utilizado, inclusive em hotéis, que poderia ter outras alternativas mais eficientes. Então, além dessa contagem na entrada do restaurante, do refeitório, existe algum outro método de controle manual aí que você poderia destacar para a gente? Bom, Miguel, eu gostaria de destacar a contagem de bandejas, que é um outro método manual muito utilizado. Ele consiste, na verdade, Miguel, após você terminar a refeição, você entrega a sua bandeja e a empresa contratada, a refeição, ela vai contando a quantidade de bandejas, também acaba sendo um registro manual e faz com que no final do dia ela tenha uma contabilização de refeições e no final do mês tenha um consolidado para cobrar da empresa. Isso também é bem utilizado ainda por médias e pequenas empresas,
Mas também eu gostaria de ressaltar alguns problemas que podem acontecer quando você faz a contagem de bandejas. Um deles é quando um funcionário consome mais de uma vez usando a mesma bandeja. E também pode acontecer também de haver um erro de contagem, já que é uma pessoa contando lá, isso pode ter um problema. Então, e também, Miguel, quando a gente fala, aí falando ainda do sistema manual, se isso vale tanto para o outro, se vem um funcionário de uma filial, vem almoçar na matriz, por exemplo, você não vai ter um controle, saber se veio um funcionário de fora e associar isso a um centro de custo correto. Não. Você vai saber que teve uma refeição a mais, mas não sabe de onde foi. Então, isso acaba causando uma série de distorções aí no controle de refeitório, na contabilização das refeições. Então, de qualquer maneira, existem diversos casos aqui que eu posso citar, até mesmo uma visita de um fornecedor ou um cliente que vai na sua empresa, você faz com que até prejudique um pouco aí o dimensionamento de comida que a empresa tem que fazer, porque quando ela tem uma relação prévia da quantidade, até mesmo de visitantes, hoje o sistema eletrônico, a gente vai falar disso, você consegue previsionar isso, é muito mais fácil para a empresa adotar a quantidade de comida que ela vai fazer. Mas quando a gente fala de contabilização por bandeja, é um método ainda da linha manual, né, que a gente gostaria de destacar que muitas empresas usam, mas é como ainda o livro, né, e aí muitas empresas, Miguel, às vezes usam os dois métodos, né, coloca o livro na entrada e faz a contagem da bandeja, aí faz uma validação entre um e outro. É algo, dentro do manual, é o melhor cenário? Mas como você falou, está sujeito a todos esses problemas que eu acabei de citar. Mesmo com essa dupla verificação, esse duplo controle, as distorções, elas são, enfim, super comuns, né? Você citou, uma mesma pessoa pode usar mais de uma bandeja, foi pegar a primeira a refeição principal, depois na sobremesa pegou outra, e aí não tem como bater esse número. E aí entra um pouco não, acho que totalmente o título do nosso webinar hoje, ou seja, se tornou um problema. Quando não bate o número das refeições servidas com aquilo que está sendo cobrado, é um problema. E de quem é esse custo? Quem é o departamento responsável? Enfim, isso é o que a gente tenta evitar e que é facilmente evitável através de um sistema de controle de refeições. Agora que você destacou, Zambianco, dois métodos manuais, eu queria entrar nos eletrônicos, né? Até porque, enfim, tecnologia é o DNA da Dormacaba. E aí é muito comum a gente encontrar catracas nas entradas dos refeitórios. Essas catracas, elas podem servir como um controlador eletrônico ou elas são apenas assim um bloqueio físico? Bom, Miguel, agora a gente entrou aqui na parte que fala do bloqueio físico, que é muito o nosso negócio, né? Respondendo a sua pergunta, a catraca, ela, por ser eletrônica, ela vai além de ser uma barreira física, né? Ela acaba sendo um equipamento de validação, conforme o que tiver cadastrado no sistema. Falando aí de controle, né, e interação desse sistema, a catraca ela tem um modo online e offline. Online é quando se faz aí as validações em tempo real, e o offline é quando você carrega uma lista lá na catraca, você não está ali, não tem comunicação por algum motivo, se tem problema de infraestrutura, mas você já tem uma lista com as permissões, com o crachá permitido ou biometria que vai poder acessar. Falando aí de todo o sistema eletrônico traz de vantagem, Miguel, a gente pode falar da confiabilidade no cálculo, porque quando a gente passa por uma catraca, tem uma série de regras que vêm antes de validações para que a pessoa tenha um acesso liberado. Isso vai fazer com que você possa ter aí o controle efetivo de quem entrou, que horário que entrou, tudo isso de forma bem clara. Lembrando ainda que essas catracas elas ainda podem contar com um contador, seja ele mecânico ou eletrônico, porque aí você sim faça uma validação, Miguel, diferente daquela manual. Você vai ter uma sistêmica e um contador na catraca, então fica um sistema bem mais confiável para que as empresas possam, no final do mês, ao enviar o pagamento, né, para a folha de pagamento, saber que aquilo realmente foram refeições consumidas. Não, e aí é aquele ponto que a gente estava falando logo agora, né? A catraca, ela elimina a necessidade de ter uma pessoa na porta do refeitório, como o exemplo do controle manual que você citou, né? Exato, Miguel. Quando a gente fala de bloqueio eletrônico, a primeira coisa que vai deixar de existir é aquela pessoa. Então, aquele recurso que a empresa destina, ela pode, de certa forma, usar de outra forma dentro da empresa, não simplesmente gastar aquele recurso para contabilizar a refeição. Aquilo que eu falei, as soluções manuais, elas, no princípio, parecem ser de baixo custo,
Mas se você calcular o valor hora daquela pessoa ali contando, isso acaba tendo um custo relativo no final do mês. Então, e aí, as vantagens, Miguel, são várias, a gente vai detalhar várias delas aqui ao longo dos próximos minutos, que são o controle efetivo, você pode ter um controle, um funcionário, Miguel, de uma filial, almoçar na matriz, você já consegue associar o acesso dele ao refeitório, a gente vai entrar nisso, e é uma coisa que eu gostaria de falar, Miguel, com relação ao sucesso do bloqueio físico, que é um ponto importante. Muitas empresas também acham que só colocar a catraca aqui o problema está resolvido. Na verdade, assim, nesses muitos anos de consultoria aqui, Miguel, eu aprendi que o sucesso do controle de acesso também vale muito pelo local. Se você fez um fechamento de área adequado, seja ele com aço, com vidro, para que as pessoas não burlem, porque, por incrível que pareça, Miguel, tudo que é eletrônico sempre vai ter alguém que vai querer burlar. Então, tudo as vantagens que tem o sistema eletrônico também passa por um crivo aí numa consultoria para instalação num espaço físico adequado, para que não tenha margem para alguém burlar o sistema de controle de acesso. Claro, até porque aí envolve um projeto, né? E quando envolve um projeto, tem todo esse estudo prévio, enfim, a melhor composição para que a solução tenha não só o melhor desempenho, a melhor performance, mas também que ela seja segura. Então, todos esses pontos passam por essa análise aqui de uma equipe especializada. A gente está falando de médias e grandes empresas, na maioria das vezes, mas existem casos específicos de pequenas operações que o controle também é necessário. Qual solução, Zambião, que você poderia sugerir para ser adotada nesses casos? Bom, Miguel, nesse caso, a gente está falando aí de soluções, né, que podem ser de forma móvel, né, que é o dispositivo móvel, que é o aplicativo que a Dormacaba tem, e diversas empresas possuem, que é o sistema através do eletrônico. Então, nesse caso, Miguel, você vai poder ter aí à disposição o registro de forma manual, de forma eletrônica, num dispositivo móvel, de baixo custo para a empresa, fazendo com que a pessoa use um dispositivo móvel que ela já possua lá na empresa. E por ser hoje um celular, um tablet, as pessoas já estão familiarizadas, tá, Miguel? Então, ela usa o dispositivo móvel para fazer o registro, seja ali com um cartão, proximidade, RFID, ou até mesmo um QR Code que pode ser utilizado para o registro. Entendi. Bom, tem situações também de grandes empresas que possuem pequenas filiais espalhadas pelo país, no interior do país, e que não justificaria o investimento em um bloqueio físico. Nesse caso, o uso do celular como coletor, né, como você está falando aqui, ele também poderia funcionar bem? Sim, Miguel, porque a gente está falando do quê? De você ter um celular que pode trabalhar também de forma online ou offline, mas trabalhando online ele vai fazer todas as validações que o software permite. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um dispositivo para poder ter o celular ou um tablet à disposição para as pessoas fazerem. Então, muitas empresas hoje dispõem aí de planos corporativos e a empresa consegue ter o dispositivo móvel, né? E ele vai funcionar muito bem. E o melhor, Miguel, hoje as pessoas no transporte público nas grandes capitais já estão acostumadas a usar o celular com o QR Code para usar o transporte público, então é algo que as pessoas já estão acostumadas. E a grande vantagem, Miguel, porque você não vai ter que fazer elétrica, fazer tubulação de rede, chegar com um infra pesada lá, que às vezes é mais caro que o bloqueio físico. Não. A gente sabe que um dispositivo móvel, claro, ele precisa ter energia, ser carregado, né? Mas quando a gente considerar os horários de refeição, você vai ter lá o dispositivo móvel energizado e acabou. Claro, quando a gente fala de fone online, você pode ter uma rede, ele pode conectar na rede Wi-Fi corporativa. Então, isso traz uma grande economia e é bem adequado a pequenas e médias empresas. É claro que hoje, Miguel, para você ter uma ideia, até grandes empresas já estão adotando esse método pelo modo mais aberto, mas sem bloqueio físico, por entenderem que dá mais liberdade para o funcionário. Claro que a gente sabe que o dispositivo móvel ele não tem um bloqueio físico ali, também pode ocorrer de alguém não registrar, mas aí vai muito do perfil dos colaboradores, da forma que a empresa também delibera isso dentro da companhia, e pode ser usado de forma bem tranquila e bem fácil de ser usado. Não, e é uma opção, enfim, móvel, né? Então, é super fácil em termos de infraestrutura, em termos de instalação. A usabilidade ela não deve nada a um coletor tradicional, porque o próprio aplicativo tem diferentes formas de reconhecimento, né, de autenticação.
Então, enfim, é uma solução, sem dúvida nenhuma, que, como você falou, vem ganhando espaço e cada vez mais sendo adotadas, procuradas pelas empresas, que também merece um destaque aqui da nossa parte. A gente está falando de empresas que têm refeitório, né, nesse webinar, basicamente. Mas para a gente abordar todas as situações que envolvem o controle das refeições, eu queria que você falasse também para as empresas que não possuem. E aí, nesse caso, o ticket refeição, ele é, enfim, a alternativa. Então, por isso, Zambianco, eu queria te perguntar como é que fica o controle nesses casos, né? Claro, tem o carregamento do crédito no cartão, mas como é que fica isso para o controle interno da empresa? Olha, Miguel, quando a gente está falando aqui do controle de refeição, de forma que a pessoa não mostra na empresa, usa o ticket, a gente entra numa solução que envolve o controle de frequência, que amarra a frequência do funcionário com o crédito que vai ser gerado para ele no ticket, no cartão dele. Então, a gente tem uma solução aqui dentro da Dormacaba, que é um módulo benefícios dentro do software ForPonto, que você pode gerenciar os créditos que são gerados para o cartão dele com relatórios mensais. E sabe o que é melhor, Miguel? Essa validação ela vai ser feita justamente em conjunto com o controle de frequência. Se o funcionário teve falta não justificada, automaticamente o sistema vai calcular para não gerar um crédito, descontar um crédito no próximo mês. Se ele teve um afastamento médico, por exemplo, e não consumiu a refeição, não era para ter refeição, então vai ser descontado. Então, são diversas validações, até mesmo, Miguel, vamos dizer que o funcionário teve hora extra, trabalhou num dia de folga e precisa ter o crédito no próximo mês. O sistema integrado ao sistema de frequência vai poder gerar o cálculo e dar para o RH uma visão completa de quanto de refeição, quanto de crédito ele tem que depositar para esse funcionário. Então, aí, fazendo uma propaganda aí do nosso sistema ForPonto, né? Ele tem, o ForPonto, além de ser ainda o software de controle de frequência mais usado no Brasil, ele tem um módulo específico para atender essa demanda para quem não tem refeitório no local, Miguel. E que, na verdade, também é uma operação, também é uma gestão, não é simplesmente o carregamento de um crédito. Quanto desse crédito, né, é necessário depositar para aquela situação do colaborador, enfim, como você citou, né, afastamento, férias, enfim, alguns exemplos que você, hora extra, que você citou, tudo isso tem que estar dentro de um sistema, dentro de um controle, principalmente. E aí o ForPonto atende plenamente essas situações. Agora tem um ponto, né, que a gente ainda não falou, na verdade a gente andou próximo desse assunto, mas a gente não entrou a fundo e que é fundamental. E aí eu queria entrar no controle de acesso ao refeitório. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre a capacidade. É claro que a gente está saindo aí de um momento complicado, né, de restrição, controle de capacidade. Apesar da gente estar voltando quase que aí 100% às condições normais, se Deus quiser, quando a gente pensa em refeitório, não faz sentido a gente permitir o acesso se não há um local vago, né? Ninguém gosta de ficar andando com bandeja para cima e para baixo, e quem está ali almoçando, enfim, jantando, fazendo a refeição, também não se sente confortável com as pessoas passando ao seu redor, esperando que um local seja vago. O sistema ele é capaz de fazer essa gestão, permitindo o acesso somente mediante a disponibilidade de um local? Pô, Miguel, sim, o sistema permite que você possa fazer essa gestão de controle de capacidade, fazendo a validação online de quem pode entrar, quem não pode entrar. Então, para a gente poder dar início a essa validação, a gente está falando de um bloqueio físico, pode até ser o dispositivo móvel também, online, trabalhando online com o sistema. Nesse caso, é o software For Acesso que faz essa gestão. Então, você vai poder ter um controle geral da quantidade de pessoas e definir quantas pessoas podem entrar naquele ambiente. Isso faz com que a gente tenha um controle, Miguel, e aquilo que você falou. Quando a gente vai almoçar, por exemplo, num shopping no final de semana, você às vezes, se estiver lotado, você vai ficar lá andando com a bandeja 5, 10 minutos tentando achar um lugar. Só que quando você está no seu horário de almoço, você não quer esperar para sentar. Então, quando você tem o controle de quantidade, você já evita que você entre mais pessoas. E como o sistema é online, Miguel, você vai ter a saída de um funcionário, ele vai liberar outro para entrar.
E o que é importante? É importante justamente isso, você vai ter... E assim, Miguel, esse recurso, por que parecer, ele já tinha no nosso sistema, e na pandemia foi utilizado de forma bastante empresas utilizando. E o importante é que o recurso já estava lá no fora acesso, né? Às vezes a pessoa não precisava. E aí, mesmo que a gente hoje entenda que as coisas estão melhorando, Miguel, o controle sanitário, a gente entende que ainda vai ficar por um bom tempo, né? E eu acho que é importante ter o controle de quantidade para evitar aglomeração. Então, o sistema, no caso, já permite todas essas validações. E, como eu falei, quando a gente envolve um bloqueio físico no software, a gente tem uma série de regras, Miguel, que vem antes, que vai validar. E uma delas é saber, o sistema conta de forma online ali, quantas pessoas estão dentro daquele ambiente, e aí autoriza entrar ou não, se ultrapassar a quantidade. Então, fica bem interessante para quem tem um refeitório, às vezes, pequeno, e também, às vezes, separa lá os funcionários que vão almoçar em determinado horário, e aí, se muita gente for no mesmo horário, vai ter um problema, não vai caber, e o sistema já barraria por aí, por essa regra do controle de quantidade. E é aí que eu queria continuar o nosso papo, né? Em cima dessa regra, né? Você falou de regra e a gente falou lá no início sobre as regras de negócio e, enfim, trazendo aqui para o nosso tema, as regras que poderiam ser como exemplos aqui se o horário do colaborador, né? O horário que ele tem o acesso permitido ao refeitório, o tipo de refeição que ele tem direito, o sistema ele contempla todas essas possibilidades e, se sim, né? Seria até uma forma também de evitar enfim, o excesso da capacidade do refeitório, né? Ou seja, o controle de pessoas seria uma forma de ser controlado através de uma regra de negócios como essa. Então, assim, o sistema ele tem esse recurso, ele pode também atender a diferentes regras de negócio das empresas? Sim, Miguel, o sistema pode. O sistema pode fazer essa validação. E aí, Miguel, a gente está falando de validações que, além do controle de quantidade que a gente falou agora, são validações pelo tipo de refeição, pelo horário da refeição. Então, você vai ter um controle muito efetivo para saber se o funcionário, aquele colaborador, pode entrar naquele horário. Por exemplo, um problema que acontece às vezes de muitos funcionários quererem consumir mais de uma vez, por exemplo, um café da manhã. Então, você vai poder barrar isso pela regra que você vai colocar, que ele vai ter acesso ao café da manhã no determinado horário uma vez, um crédito de refeição. Então, você vai dar ao sistema toda a regra de negócios que vai validar isso e, de certa forma, o controle de acesso vai ajudar no gerenciamento também da quantidade de pessoas. Então, aquele funcionário, Miguel, que quer sempre almoçar, ele recebe uma escala lá, mas ele não gosta de almoçar no horário que ele foi escalado, ele sempre atrasa um pouquinho para ir em outro horário. Com essas regras de validação que o sistema para acesso permite aí no módulo refeitório, esse problema acaba, ele não vai conseguir entrar no refeitório. Então, é bem interessante por essa validação. Então, porque é muito quando a gente fala, e muitas empresas, a gente falando até um pouco de indústrias, né? Eles definem muito o horário de almoço também, Miguel, conforme a questão da produção. Então, ela não pode deixar a produção desfalcada lá. Então, quando você faz o bloqueio e define a quantidade, os tipos de refeição que ele vai poder acessar, a quantidade, o horário, você também evita um problema aí para não ter a produção desfalcada, né? E o sistema, além de fazer tudo isso, gera relatórios que seja necessário até mesmo para enviar para a folha de pagamento, com todo o cálculo de refeições, se tem subsídio, não tem subsídio. E o que é melhor, Miguel, quando a gente está falando de um controle eletrônico agora, vai trazer aquela paz para o RH, imagina, houve uma cobrança errada lá de refeição para quem paga um pedaço, né, um subsídio, aí a fila que vai formar no RH vai ser grande. Então, quando a gente junta aí o sistema, um bloqueio físico, um sistema com validações robustas, você vai ter um grande controle aí na gestão do refeitório. Bom, segura essa questão dos relatórios, que eu quero fazer uma pergunta específica sobre isso, e também a alocação dos custos, porque antes eu queria tentar até complicar um pouquinho mais esse nosso papo, porque até agora a gente falou basicamente do colaborador, né, tendo acesso ao refeitório. Mas em toda empresa, né, a gente tem situações de receber uma visita, e essa visita eventualmente almoça na empresa, é convidada para almoçar.
Nesse caso, né, o controle manual ele pode, inclusive, ser constrangedor. A gente não citou esse exemplo como uma situação lá no início, quando a gente falou do controle tanto manual com uma pessoa na porta, como o controle de bandeja, mas sendo uma pessoa que fora da rotina da empresa, o controle manual pode se tornar bem constrangedor se o visitante for barrado na porta. Como o sistema pode tratar essa situação? Inclusive, contabilizando o custo ao responsável, ao departamento responsável. Bom, Miguel, nós estamos falando aí de controle de visitantes ou até terceiros aí que eu posso citar para você. Como é que funciona? Quando o visitante chega na portaria, Miguel, o sistema ele permite que o operador lá do controle de acesso possa já associar a esse visitante o acesso ao refeitório. Além de toda a regra lá do negócio, do controle de acesso, vai passar nessa porta, nessa catraca, tudo, já pode ser aproveitado e colocado que acesso que ele vai ter. Então, você já acaba com esse constrangimento, porque a própria identificação que ele recebeu no início para passar na primeira catraca, provavelmente ele vai usar a mesma lá no refeitório, Miguel, e não vai ter problema algum. E como a gente trabalha de forma online, é muito interessante isso, né? Você imagina que você é um visitante, teve que chegar lá na empresa às 7 da manhã. E aí você vai autorizar o café da manhã para o visitante. Então, com tudo trabalhando online, o tempo que ele passou na portaria e se dirigiu ao refeitório, o acesso, a hora que consultar lá, já vai estar no banco de dados. Então, isso traz muita tranquilidade e abraça muito o visitante. E falando um pouquinho aí dos terceiros, Miguel, que aí, digamos, é quase um visitante frequente, né? A gente tem aí o parâmetro de você definir o período do contrato desse terceiro. Aí sim, ele vai seguir a regra do período do prazo do contrato dele. Então, também sem constrangimento nenhum. Ele tem 30 dias, ao final dos 30 dias a empresa não vai permanecer, no próximo dia ele já não vai ter acesso ao refeitório. Então, é bem interessante sim, e essas regras de negócio são bem fáceis, aplicáveis, e até esse caso que você falou do visitante, é tudo resolvido ali na chegada do visitante. Então, aí deixa eu aproveitar em cima desse tema visitante e trazer uma outra situação, porque também é comum um visitante chegar para uma reunião, a reunião se estender, entrar na hora do almoço, e aí ele ser convidado para almoçar sem ter esse pré-agendamento, essa pré-autorização de acesso ao restaurante. É possível fazer a permissão, dar a permissão ao visitante através do sistema? Então, por exemplo, um gestor que tem alguém que ele vai convidar, ele pode ele mesmo fazer a liberação, mandar para o sistema e permitir que vai ter hoje uma pessoa a mais almoçando ou jantando, enfim, lanchando no refeitório? Por exemplo, Miguel, se essa validação de acesso ao refeitório não foi feita lá na portaria, porque nem estava previsto, claro, cada empresa tem sua regra de negócio e dá o acesso ao sistema a quem eles julgam necessários, mas sim, a gente está falando de uma solução totalmente online, em tempo real, então você pode posteriormente associar um crédito de refeição para esse visitante sem problema algum. Se porventura ele estava previsto ficar 2 horas na empresa e ficou 4, e aí as pessoas realmente são convidadas a usar o refeitório local da empresa, isso pode ser feito tranquilamente. Bom, legal. Agora sim eu quero entrar nesse tema que você deu uma pincelada, que são os relatórios, né? Porque a gente falou muito de controle, gestão, e uma outra parte fundamental é a parte financeira. Os custos que são gerados pelas refeições servidas. Todos os métodos que você falou, seja manual, eletrônico, as variáveis dos métodos eletrônicos, eles precisam chegar num relatório consolidado lá no final do mês. O sistema consegue gerar um relatório com a quantidade de refeições oferecidas e também por colaborador? Sim, Miguel. Entrando um pouco na parte financeira agora, nós temos 2 soluções aí que a gente trabalha muito, que é o sistema For Ponto e o For Acesso, e ambos você pode ter um gerenciamento de forma que você vai gerar a quantidade de refeições consumidas e pelo sistema também você vai poder definir o horário que ele pode entrar, tudo isso. Então, de certa forma, Miguel, você vai ter realmente um relatório consolidado, seja de quantas refeições, do tipo de refeições que ele consumiu tranquilamente. Então, seja tanto no nosso sistema de ponto, no sistema de acesso, a gente atende essa necessidade sim. Muito bom. Bom, e aí é uma outra questão importante, né?
é a alocação dessa despesa ao centro de custo responsável. E eu falo isso pensando aqui, puxando o assunto para a minha área, para a área de marketing, que, claro, eventualmente a gente faz eventos, enfim, recebe algumas pessoas dentro da empresa, esse custo precisa estar atrelado desse evento ao marketing, por exemplo. Então, o sistema consegue facilitar esse controle para que no final do mês aquelas refeições tenham, de fato, um pai, né, um dono. Sim. Olha, Miguel, quando a gente fala aí de controle de acesso, operações online, tudo, a gente tem uma série de regras de negócio que são parametrizadas no sistema. E uma das coisas que a gente já faz na implantação, Miguel, é definir justamente, conjunto com a empresa, quais são as necessidades e qual centro de custo, qual departamento, qual centro de custo associar. Então, quando a gente fala de você gerar relatórios de custos de departamento X, Y, Z, e principalmente os controles gostam muito de saber qual o custo e envolve custo de refeição com o departamento, seja também com o visitante, Miguel, porque o visitante vai estar associado a um visitado e aí associado a um centro de custo, o sistema vai permitir você alocar isso. E isso a gente normalmente já faz isso lá na implantação mesmo, previamente a gente faz todas as associações para que durante no dia a dia a operação seja bem tranquila, gere os relatórios no final do mês e tenha um controle total das despesas por cento de custo, Miguel. Legal, legal. Então, isso é até uma configuração prévia do sistema, né? Não necessariamente precisa ser algo feito à medida que o evento acontece. Então, se eu sou responsável pelo evento e eu autorizei aquela quantidade de refeições, naturalmente eu que estou atrelado ao marketing, vai ter o marketing como o centro de custo dedicado àquela despesa. Acho que isso é uma coisa importante também, porque facilita, né? E aí, de novo, a gente não quer ter problema, né? É um benefício. Então, para que ter essa dor de cabeça? E, por último, pensando ainda nessa parte financeira, algumas empresas, como regra de negócio, elas descontam do colaborador um percentual da refeição consumida. O sistema ele pode estar atrelado, integrado, né, à folha de pagamento e já encaminhar o valor correto do desconto por funcionário. Lembrando também que, fazendo uma segunda pergunta, né, na mesma pergunta, nem sempre o funcionário almoça de segunda a sexta. Ele pode um dia, enfim, querer almoçar na rua, ele pode um dia ter tido um problema e, enfim, uma indisposição, não foi trabalhar. Então, o sistema consegue ter toda essa inteligência e enviar para a folha aquilo que de fato deve ser descontado? Sim, Miguel, é importante o que você falou, porque aí seja tanto pelos módulos do For Ponto, ou como o refeitório do módulo do For Acesso, você pode ter o cálculo das refeições de forma subsidiada. Então, a empresa determina qual que é o custo da refeição, né, vai lançar o custo, quanto que a empresa vai cobrir e quanto vai ser subsidiado. E aí, Miguel, segue toda a regra de negócio que foi parametrizada. Ele vai pagar, se ele teve 20, se ele veio trabalhar, só vai pagar o dia que ele foi para a empresa. Então, quando ele está de férias, não vai ser cobrado. Se ele teve um afastamento médico, não vai ser cobrado, porque depende do registro eletrônico dele passando na catraca para fazer a cobrança. Então, isso também traz confiabilidade, porque a pessoa sabe que quando ela tiver um problema médico, ela sabe que não vai ser descontado lá no contra-cheque dela a refeição se ela nem teve na empresa. Então, isso é bem importante, porque ao longo de tanta experiência aí da Dormacaba, o sistema ele foi sendo moldado para atender essas demandas e hoje a gente, como eu disse, atende diversas empresas com refeitório e aí realmente a ideia realmente é sempre gerar os relatórios necessários para que isso atenda a necessidade da companhia e realmente não gere despesa adicional para o RH e nem dor de cabeça com o funcionário reclamando. Eu acho que é um ponto que envolve, inclusive, conveniência, conforto, transparência, confiabilidade, né? Tudo isso são valores e são questões importantíssimas, tanto para o empregado como para o empregador, né? E também pela relação da empresa com a prestadora de serviço, né? A empresa que gerencia o refeitório. Tudo isso acaba sendo facilitado através de um sistema flexível e robusto, como você destacou até agora aqui. A gente está aqui recebendo, Marcos, algumas perguntas interessantes com alguns conceitos que a gente não abordou até agora, que tem tudo a ver com o assunto. Então, eu queria te propor para a gente começar, né? A gente tem aí quase 20 minutos, 15 minutos até para o final do nosso tempo. Eu acho que vale a pena a gente entrar nessas perguntas, porque certamente a gente vai abordar situações que a gente não falou até agora, e em alguns casos a gente reforça aquilo que já foi dito, que também
não deixa de ser importante. Podemos seguir dessa forma? Tem uma pergunta aqui sobre hora extra que me chamou a atenção, eu acho que vale a pena a gente antecipar esse momento das perguntas. Podemos sim, Miguel. A gente tem um tempo ainda que sobrou bastante para responder perguntas. Podemos já iniciar as perguntas. Então vamos lá, porque essa pergunta aqui realmente me chamou a atenção, é a pergunta do Bruno. Ele fala sobre hora extra. Então, um funcionário ficou em hora extra. Eu tenho como isentar a cobrança da refeição, caso ele tenha trabalhado mais que um número X de horas, ou cobrar se ele fez menos X horas? Olha, Miguel, nesse cenário, nesse caso sim, porque é muito comum isso, tá? Então, o sistema já tem um recurso lá chamado cálculo acumulado, que faz todo esse processamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de regra, mas isso varia de empresa para empresa. Se o funcionário fez mais de 2 horas, não cobra refeição. Se fez menos de 2 horas, cobra refeição. Então, sim, dá para ser feito dessa maneira, dessa maneira. Legal. E é legal porque a gente não tinha falado, né? Mas a hora extra também é um ponto, uma regra de negócio que o sistema permite, entende e atende conforme a demanda, a necessidade do cliente. Tem uma outra pergunta aqui agora da Juliana. O refeitório é fora da empresa e os funcionários podem pegar refeições a qualquer momento. Consigo ter um controle eficaz, diferenciando os valores das refeições, visto que ele pode fazer a refeição em um dia sem jornada? Sim, Miguel, porque o sistema permite que você faça uma diferenciação entre refeições de dia de jornada e dia de não jornada, tanto para a primeira refeição por dia como para as demais. Então, a resposta é sim, dá para você ter uma diferenciação na cobrança dessa refeição, sim. Vamos lá, então seguindo aqui, pergunta agora da Patrícia. E se um visitante passar na catraca, como é realizada a contabilização dessa refeição? Eu consigo identificar para qual centro de custo devo considerar a refeição? Isso a gente falou bastante, mas, Bom, enfim, passo a palavra, Marco. Acho que vale a pena, né, a gente voltar a esse ponto. só lembrando, Miguel, que quando a gente fala assim, né, quando chega aquele último ato que a pessoa passou o cartão na catraca, uma série de coisas foram validadas, entre elas, a qual centro de custo que aquela refeição está atrelada. Então, normalmente com o visitante, você atrela o seu centro de custo de quem é o visitado. Então, pode ficar tranquila que esse custo vai ser alocado de forma correta, conforme a parametrização que a empresa decidir, mas a resposta é sim. Você pode considerar assim que vai ter a refeição de forma associada ao centro de custo corretamente. Perfeito. E agora tem aqui, bom, pergunta do José. Eu consigo integrar a minha balança contabilizando o peso da comida no sistema? Interessante. Olha, Miguel, eu confesso que eu nunca vi dessa maneira na minha empresa, mas o sistema ele é preparado para isso, para poder cobrar a refeição por peso e não pela refeição, sim, pela unidade, né? Com relação à integração com balança, a gente teria que analisar o caso a caso. Como a gente é desenvolvedor de programas, de softwares, Miguel, então eu até recomendo, já até vou aproveitar aqui e já colocar o meu contato na tela, Miguel, Uhum. pedir para as pessoas aí que entrarem em contato para eu poder ver essa questão e analisar esse caso separadamente. Mas o sistema está preparado para isso, então eu não veria problema, mas a gente tem que analisar o caso de forma isolada. Nesse caso aqui merece um estudo mais profundo, né? Mas, enfim, acredito que seja possível. Basta a gente colocar aqui os nossos desenvolvedores para entender um pouquinho melhor a necessidade. Pergunta do Antônio. Consigo integrar com o meu sistema de benefícios, por exemplo, caso a pessoa tenha direito a ticket de refeição e queira almoçar no restaurante da empresa, no próximo mês o sistema informa o desconto? Olha, Miguel, bem interessante, porque a gente falou muito do módulo benefícios, que gera o cálculo, mas quando a gente tem os dois cenários, o módulo benefício para os funcionários que almoçam fora, mas um dia na semana ele veio na empresa e vai usar a catraca do refeitório, vai usar o refeitório, sim. Você vai ter, em conjunto entre o módulo benefício e o módulo de frequência, a associação de que houve o consumo de uma refeição dentro da empresa. No próximo mês, na hora de fazer o cálculo para gerar o crédito, para que você possa acreditar no ticket do funcionário, esse dia vai ser descontado tranquilamente.
Ok. Vamos seguir aqui. Ainda tem aqui umas perguntinhas. Pergunta do Breno. Quantos tipos de refeições são possíveis de serem controladas? Olha, Miguel, é até interessante porque eu fiz uma pesquisa aqui com a nossa equipe de suporte, né, para saber qual era a empresa, quais que tinham mais, né, pelo que eu recebi de informação aqui, a que usa mais tipos de refeição usa em torno de 30. Então, Uau! são muita coisa, né, e eu também não sabia que usava tanto assim, mas, Deve ter assim, além lanche dessa... pra... Desculpa. Não, eles devem oferecer lanche para em todas as horas do dia, né? Porque 30 A refeições a num cada dia, 15 minutos, eu não 4 sei, Miguel, horas. mas além das tradicionais, café da manhã, almoço, jantar, tudo, o sistema permite até cerca de 99 de refeições. Então, pode ficar tranquilo que vai atender a sua necessidade. Dificilmente você vai precisar de mais de 99 tipos de refeições cadastrados no sistema. Eu imagino que seja bem difícil mesmo, mas enfim, vamos seguir. Pergunta agora da Camila. Gostaria de saber se é fácil instalar um contador mecânico em uma catraca. Olha, Miguel, se eu falar que é fácil aqui, o pessoal da instalação vai querer me matar. Mas, mas Está sendo cada provado. caso, é, mas é possível sim você instalar um computador, seja mecânico ou eletrônico na catraca, mas a gente tem que avaliar o modelo, se a catraca ela já saiu preparada para que fosse colocado posteriormente esse computador, então o nível de dificuldade pode aumentar ou diminuir conforme essa avaliação. Aí, nesse caso, eu recomendo que ele solicite a nossa consultoria para avaliar esse caso, mas possível é. Aqui, uns vai ter um grau de dificuldade menor, outros maiores, mas possível sim. Ok? Pergunta da Silvia. Aqui na minha empresa, acontece de muitos funcionários tomarem café da manhã 2 vezes. Até foi um exemplo que você deu. Com o sistema, eu vou conseguir barrar a segunda entrada? Sim, aí a gente vamos falar do fora acesso, tá, Miguel? O fora acesso tem esse recurso de você poder barrar a pessoa. Então, aquele espertinho que quer tomar 2 cafés da manhã não vai conseguir, porque você vai associar ele a um crédito de refeição quando ele for para aquele tipo de refeição. Se ele for tentar a segunda vez, o acesso vai ser negado. E aí o bloqueio físico enfim, mais um exemplo, né, de como o bloqueio físico ele é importante para não ter o constrangimento da pessoa que está ali na porta fazendo o controle manual, tem aqui, ó, opa, não, você já fez a refeição, já tomou café hoje, não tem esse tipo de conversa. E agora aqui, mais uma pergunta que chegou agora, pergunta do Brito. Ele diz o seguinte: se eu não quiser bloquear o acesso, mas apenas registrar a entrada do funcionário no refeitório e, consequentemente, calcular o quanto ele consumiu, isso é possível usando o módulo refeitório do Forponto? Olha, Miguel, exatamente. A grande diferença entre os módulos refeitório do ForPonto e do ForAcesso é justamente isso. O módulo refeitório do ForPonto ele não vai bloquear. Ele vai registrar que a pessoa entrou uma ou duas vezes e vai calcular isso. Então, é perfeitamente possível de usar o módulo do ForPonto funcionar dessa maneira que ele pediu. Então, não vejo problema não. E aí, aqui nessa pergunta, vale a pena a gente falar um pouco mais, né? Porque assim, a gente fala tanto do Forponto como sistema de controle de frequência e do For Acesso como controle de acesso. E os sistemas, eles podem, obviamente, trabalhar de formas independentes. O cliente tem só o Forponto, só o For Acesso, mas havendo os dois e de forma integrada, o nível, enfim, de informação e de bloqueios e de regras, enfim, se torna mais sofisticado, mais aprimorado. Então, é uma questão importante também para a gente destacar aqui sobre a integração desses sistemas, caso uma empresa precise controlar, enfim, mais pessoas ou com um nível de segurança ainda maior, tudo isso são pontos a serem pensados na hora da decisão de qual solução implementar. Essas são as perguntas que a gente recebeu aqui até o momento, Marcos. Então, quem tiver alguma outra dúvida, pode mandar para a gente. Os contatos do Marcos estão aí na tela, e aí ele responde logo na sequência. Enfim, até amanhã o Marcos está aí pronto para receber os questionamentos, as perguntas de vocês e entrar em contato o mais breve possível.
Bom, Marcos, eu queria agradecer aqui bastante a sua disponibilidade, também a forma, né, que você tratou esse tema. Foi o seu primeiro webinar, então eu espero que você tenha gostado, que você tenha relaxado e que, claro, volte mais vezes, volte em breve com outro assunto aqui para a gente. Fica à vontade, então, agora, meu amigo, para se despedir do pessoal e deixar a sua mensagem aqui final. Olha, Miguel, muito obrigado. Eu confesso que estava um pouco tenso antes do início do webinar, mas realmente foi muito bom poder participar. Eu agradeço a todos que estão acompanhando e também dizer que assim a gente está à disposição, estão os meus contatos, se precisarem, estou à disposição para poder auxiliar. A gente, como o Miguel falou, a gente tem consultores espalhados pelo Brasil inteiro, vai poder te atender perfeitamente e o que precisarem, estou à disposição e, Miguel, claro, quando houver a próxima oportunidade, estou à disposição, tá bom? Bom, se você estava nervoso, pode ter certeza que não deu para perceber, então obrigado mesmo, né? Foi ótimo. E eu, enfim, já deixo aqui também o aviso de quem quiser rever esse webinar, ou encaminhar para quem não pôde, enfim, quero passar para outras pessoas da empresa, ele vai estar disponível já a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, que é o Dormacaba Brasil. Né? Nesse canal tem todos os webinars que a gente já fez até hoje, disponíveis para vocês assistirem, como também outros vídeos relacionados às nossas soluções, tudo voltado à tecnologia de segurança, está lá disponível para vocês também darem uma navegada. Essa é uma dica importante e, junto com ela, eu também convido vocês para seguirem as nossas redes sociais, né? Então, no LinkedIn, através do perfil Dormacaba Brasil, e no Instagram e Facebook, através do Dormacaba_BR. Lá vocês também ficam por dentro de tudo relacionado ao mundo, não só Dormacaba, nossos produtos, mas tudo que tem relacionado à tecnologia de segurança e, claro, a nossa agenda de webinar que a gente tem aí previsto para os próximos meses. Então, falando de agenda, eu aproveito para já deixar o nosso próximo encontro aqui marcado. Vai ser no dia 1º de dezembro. E aí, pessoal, o nosso tema é super legal. A gente vai falar sobre a recepção do futuro. Como a portaria autônoma pode ser uma opção ágil, econômica e segura para as empresas e também para os edifícios corporativos. A gente, às vezes, não pode não perceber, mas esse tipo de solução já é usado hoje em alguns ambientes, em alguns serviços, e a gente quer trazer esse assunto, um detalhe mesmo, para vocês. Então, se você ficou curioso, anota na agenda e participa no dia 1º de dezembro, a gente vai estar aqui abordando esse tema. Então, pessoal, esse é o meu último recado. Queria desejar aqui um bom final de tarde para todos vocês, agradecer novamente a participação. Muitas pessoas aqui eu já reconheço pelo nome. Então, obrigado, né, por estar aqui com a gente sempre. Desejo uma ótima tarde, um excelente final de semana, né, para vocês, feriado e tudo mais. Marcos, muito obrigado e a gente se vê em breve. Um abraço, Miguel. Até mais. Tchau, tchau.